Aí galera, vamos para mais um vídeo do canal, na série Isso Cai no Concurso. Essa é a nossa 16ª dica, tá? Essa nossa 16ª dica vem da questão 44 do concurso para fisioterapeuta da Assembleia Legislativa do Maranhão de 2022, tá? Ele pergunta o seguinte: o paciente é acometido de fascite palmar fibrosante, que forma cordões na região palmar, impossibilitando a extensão dos dedos comprometidos. Estamos falando da contratura de, quer dizer, é uma questão que eu considero fácil, tá? É uma questão que não dá para errar, tá? Porque o seu concorrente não vai errar. Essa é a contratura de resposta certa do Piatren. Contratura de Dupuytren. Lembrando que Finckenstein é um teste para avaliar a tendinite de De Quervain, tá? Que é a opção de baixo. Então, Finckenstein é um teste para avaliar tendinite de De Quervain. E a tendinite de De Quervain, ela acomete dois tendões do polegar, o extensor curto, tá? E o abdutor longo, ambos do polegar, tá? Então, extensor curto do polegar e abdutor longo do polegar. Então, é uma tendinite que acomete esses dois músculos, e o teste de Finckenstein, quando positivo, né, que é a dor, indica essa tendinite. A letra C, Fallen, também é um teste, tá? Tem o Fallen e o Fallen invertido, que avalia a síndrome do túnel do carpo. É um dos testes, né, um dos grupos de testes que avalia a síndrome do túnel do carpo, tá? Então a resposta certa é a contratura de Dupuytren. Dupuytren, sei lá como é que a pronúncia não é lá meu forte. O que é essa contratura? Primeiro, ela é um espessamento. Vamos falar um pouquinho dela aqui, tá? É um espessamento, um encurtamento, uma contratura da fáscia palmar, tá? Então, é uma contratura, um espessamento, um encurtamento da fáscia palmar. Esse encurtamento, esse espessamento, ele é progressivo, tá? Isso é importante, né? À medida que for detectado inicialmente, a chance, né, o prognóstico de tratamento melhora, quanto mais precoce é o diagnóstico, né? Justamente por causa dessa questão da progressividade desse espessamento, desse encurtamento. Atinge 3 vezes mais os homens do que as mulheres, porque ela tem um componente genético aí, né? A história familiar fala muito sobre o aparecimento, o risco maior de aparecer essa patologia. Então, ela é uma patologia que tem um componente genético importante, mas ela tem uma etiologia desconhecida. Uma etiologia desconhecida, tá? Então, ela tem um componente genético, ela, né, um histórico familiar, de etiologia desconhecida, acomete 3 vezes mais o homem, e tem um caráter progressivo, né, essa contratura, esse espessamento, esse encurtamento, certo? É importante a realização do diagnóstico diferencial diante de um quadro desse. E algumas patologias podem cursar muito parecidos, né? O diagnóstico ele é clínico, né? O paciente olha, o médico olha a mão do paciente, não precisa nenhum exame, e já detecta esse aparecimento, ele já faz o diagnóstico da contratura, tá? Você tem que fazer um diagnóstico da contratura diferencial em relação ao dedo gatilho, tá? Em relação à garra ulnar, em relação à esclerose sistêmica,
né, que é um grupo de doenças reumáticas que acomete tecido conjuntivo, né, então a esclerose sistêmica, e a distrofia simpático-reflexa. Tá? Então, essas patologias precisa haver um diagnóstico diferencial dessas patologias em relação à contratura da face da palmar, né, a contratura do Pietren. Uma outra coisa que eu estava esquecendo também, contratura da fáscia palmar, vamos voltar rapidinho ali, ó, ele chama de fascite palmar fibrosante. Um outro termo que pode é fibromatose palmar, tá? Fibromatose palmar, tá? Então, além de fascite palmar fibrosante, existe a fibromatose palmar ou contratura do Pietren. Uma outra coisa importante também que eu estou esquecendo de mencionar é em relação à etiologia, tá? A etiologia, eu falei que ela é desconhecida, tem um componente genético importante, né? Mas é uma etiologia desconhecida. Ele acomete, tem uma relação importante com a diabetes, tem uma relação importante com o alcoolismo e com a epilepsia. No caso da epilepsia, está mais relacionada aos efeitos colaterais dos antiepiléticos, tá? Então, está mais relacionada ao tratamento medicamentoso. Tá? Então, não é a epilepsia em si que aumenta a chance de desenvolver a doença. Está mais relacionado ao uso dos medicamentos, tá? E o trabalho manual também. Quer dizer, o trabalho manual pode desencadear, né, sem levando em consideração que o sujeito já tem uma propensão genética a desenvolver, né, o trabalho manual associado com vibração, né? Então, o sujeito que trabalha com aquelas máquinas que vibram, né? Então, essa vibração na face palmar pode desencadear o aparecimento da patologia. Outra coisa importante, assim, os sintomas, como é que se inicia esse processo todo, né? Primeiro, o início disso se dá a partir da presença de um nódulo sensível, tá? Nesse momento é que o tratamento da patologia, da doença, se faz através da injeção, né, ou da infiltração de corticoide, tá? Essa doença ela não tem um prognóstico relacionado direto com dor, né? Não é uma patologia dolorosa, né? Não é uma patologia dolorosa, ela tem um componente de espessamento, desse encurtamento, mas não é uma patologia dolorosa, mas ele pode inicialmente começar com um nódulo sensível. Aí se faz a necessidade do uso da infiltração com corticoide. Normalmente, esse nódulo sensível, essa contratura se dá no quarto e no quinto dedo, né? Aqui, né, o anelar e o quinto dedo, o dedo mínimo. Então, normalmente, são essas duas estruturas que são acometidas, dedo anelar e o quinto dedo. Depois desse aparecimento do nódulo sensível, desenvolve para um nódulo indolor e a partir daí o aparecimento do cordão fibroso, da corda fibrosa. O aparecimento da corda fibrosa que leva à contratura, a inflexão do quarto e quinto dedos, tá? Então, a corda fibrosa. O tratamento dessa patologia se dá pela infiltração de corticoide, que eu falei anteriormente, quando há uma sensibilidade maior. Se dá também por injeção de colagenase. Essa colagenase ela vai romper o tecido cicatricial e facilitar
diminuir as deformidades decorrentes dessa contratura. E, por último, a cirurgia. Tá? Então, por último, a cirurgia. Essa cirurgia, normalmente, a ideia é fazer uma excisão, né, um corte nessa fáscia palmar que está contraturada, e normalmente se indica essa cirurgia quando o paciente já não consegue mais colocar a mão espalmada sobre a mesa. Né? A contratura, a deformidade está tão grande que ele não consegue mais espalmar todos os dedos, né? Todos os 5 dedos, a mão inteira na mesa, aí se faz a necessidade da cirurgia. Aonde entra aí o nosso papel aí, a fisioterapia no processo? Muito pouco, tá? Muito pouco. A fisioterapia, inicialmente, quando está lá aparecendo um nódulo sensível, ela pode contribuir de alguma maneira com o uso do calor, do uso do ultrassom, no intuito de diminuir esse nódulo, de controlar um pouquinho essa dor, e principalmente, sem dúvida nenhuma, um trabalho de terapia ocupacional com o uso de uma órtese, ele é muito mais indicado, muito mais eficiente, né? Uma órtese, um fixador externo dinâmico temporário, teria muito mais benefícios da fisioterapia do que mobilização e manipulação e alongamento. Tá? A fisioterapia também tem um papel após a cirurgia. Né? Após a cirurgia também ela tem um papel que está muito envolvido e muito direcionado também ao uso dessa órtese, né? Ao uso de prevenir a contratura, de prevenir ou diminuir, né, as deformidades decorrentes da patologia. O prognóstico, principalmente o prognóstico pós-cirurgia, ele está muito relacionado à etiologia, o que causa ou o que precipita, né, o que é um paciente. O que eu quero dizer com isso? Um paciente, por exemplo, que tenha associado diabetes, alcoolismo, faz uso de tratamento medicamentoso antiepilético, continua fazendo muito trabalho manual, quer dizer, todas aquelas questões que a gente falou anteriormente, que possibilitam o aparecimento, que desencadeia, né, o aparecimento de uma patologia que está já marcada no código genético ali, o prognóstico vai ser pior se não houver o controle dessas características que a gente falou anteriormente. Tá certo? Então é isso que eu tinha para dizer nesse vídeo, né? A contratura, né? As doenças do tecido conjuntivo. Espero que tenha gostado. Se gostou, dá um joinha aí, compartilha. Seja membro do canal, assine o canal e seja membro do canal. Se inscreva no canal. Por um valor aí irrisório, você ajuda com que o conteúdo do canal permaneça gratuito, como está. Esse canal ele é mais um material de apoio, assim como o canal do Spotify, o podcast do Spotify. É um canal de apoio do curso preparatório online para concursos em fisioterapia, que está com turma aberta, contínua, você pode entrar e sair em qualquer momento desse curso preparatório. Se você quiser maiores informações, tem a informação aí embaixo, né, na descrição do vídeo, tem um cadastro onde você vai receber por e-mail maiores informações. Você vai lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no @paulobrito, lembrar que o Brito com 2 T's, .fisio. Lá também tem um link que a gente pode conversar diretamente por WhatsApp, ou tem esse mesmo cadastro que você vai se cadastrar e receber maiores informações por e-mail. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.